Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 21 de setembro de 2021, às 16 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 33/2021 da sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2021. Ata 33 de 2021. Aos 13 dias do mês de setembro de 2021, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Alexandre Borchardt, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Polnoff, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchardt, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Jason Messias Tim, primeiro secretário. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 32 de 2021 da sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2021, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicações número 58, 59 e 60 de 2021. Subscritas pelo vereador Valdomiro de Souza, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos projetos de lei das mensagens número 20, 21 e 22 de 2021, oriundos do Executivo, os quais, após lidos, foram encaminhados às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Fábio e o senhor presidente fizeram uso do espaço das comunicações e, como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 21 de setembro de 2021, às 16 horas, e para constar pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2021. Alexandre Borchardt, presidente, Jason Messias Tim, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 27/2021, subscrito pelos vereadores Paulo Renato Peter Júnior e Marcelo Polnoff. Pedido de informação número 27 de 2021, ementa, dispõe sobre informações sobre o acervo histórico do nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem esta requerem as seguintes informações ao Poder Executivo Municipal. Item 1. Local onde estão sendo armazenadas as fotos e documentação da fundação do município. Item 2. Onde se encontram as vestimentas usadas pelas cortes das festas municipais. Justificativa. Justificamos o presente pedido com o intuito de identificar as peças e documentos que compõem a história do município e também para que, depois de identificados os itens, o próximo passo seja a criação de um local para a exposição dos mesmos, além de outros que compõem a história do município, desde a sua emancipação. Turuçu, em 13 de setembro de 2021, Paulo Renato Peter Júnior, vereador do PP, Marcelo Polnoff, vereador do PP. Este pedido de informação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, nós fizemos esse pedido de informação só para nós podermos, a população cobra nós também, né? Para saber onde é que estão esses documentos, né? Só vamos aguardar que o Executivo mande só para nós poder falar para o pessoal que acho importante. Nós, apesar de ser um município pequeno, mas já temos uma grande história, né? Tá bem? Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 266/2021, oriundo do Executivo. Ofício número 266 de 2021, Turuçu, 15 de setembro de 2021, ao senhor Alexandre Borchardt, presidente da Câmara Municipal de Turuçu. Assunto: alterações do PPA. Prezado senhor, prezados vereadores, vimos informar que, devido à necessidade de alterações às planilhas do PPA 2022-2025, decorrentes do acréscimo na previsão de receita, teremos de enviar ao Legislativo as planilhas alteradas nesta sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021,
Certos da compreensão de todos, desde já agradecemos atenciosamente Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal de Turuçu. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à hora do dia. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Eu quero, senhor presidente. Não só uma comunicação pessoal, mas também um pouco de desabafo. Já foi dito nessa casa, há algum tempo atrás, sobre as questões de troca de funcionários de lotação. Aqui já, eu me recordo, hoje o secretário de Saúde, o ex-vereador Marlon, a gente teve até a ideia de fazer uma moção de repúdio, na época, em relação ao Tavinho, né, que tinham tirado ele da educação, passaram ele para a agricultura, agora passaram ele para a saúde. Também nós tínhamos citado a questão da Fabiane, a Fabiane, que é concursada telefonista, tinha ido para um local onde nem telefone existia. Também tínhamos o problema da Rosaninha, né, que também estava não no local adequado ao qual era o concurso dela. E também depois veio a questão da Rejane, concursada, que está hoje lá na escola, que foi do RH. O RH, no meu ponto de vista, um ponto de vista meu, pessoal, eu nada contra a pessoa que está lá, mas o RH, por lidar com questões de padrão, né, vamos dizer assim, do regime, do plano de carreira, desculpa, dos funcionários, né, questão de padrão que vai aumentando, função, um monte de coisa, no meu modo de enxergar, teria que ser uma pessoa concursada e não um cargo comissionado, não um cargo de confiança, porque tu está lidando com a folha de pagamento de todos os servidores públicos. Se der um problema ali, vai dar justiça, vai dar problema, né? E, consequentemente, acaba sofrendo os cofres públicos. Então, assim, não estou dizendo que vai acontecer, senhor presidente, eu estou só alertando que o quanto era importante se ter uma pessoa concursada naquela função. Nada contra a pessoa que está lá. E agora, mais recente, senhor presidente, em relação à Renata, que foi a secretária de Educação na gestão passada, Saúde, desculpa. E agora a Renata, quando ela entrou nesse novo mandato, ela ficou trabalhando de dia. De uma hora para outra, passaram ela para de noite. E agora resolveram passá-la para o dia de novo. Então, assim, eu quero tentar, de uma forma, sensibilizar que esse tipo de coisa tem que acabar. Né? Não dá para a gente ficar remoendo picuinhas ou questões políticas, até e a Renata sempre foi uma excelente profissional, nunca misturou as coisas em relação política, né? Agora, você se coloque no lugar dessa senhora, com criança pequena, aí tu vai, tu te organiza, sei lá, tu arruma a babá, porque tu vai trabalhar de noite, né? Não, porque tu vai trabalhar de dia. Dali a 1, 2 meses, te passam para a noite. Dali a 6 meses, te passam para o dia de novo. Isso não dá para aceitar, senhor presidente. É um desabafo meu aqui, e não vem, só assim, ressaltar que o secretário de Saúde não tem nada a ver com a história. Eu conversei com ele, eu indaguei com ele o porquê, e ele me disse que isso veio ordem de cima para baixo. Então, só para o senhor ter ideia, senhor presidente, a Renata me recebe um ofício no dia 15 de setembro, daqui eu estou com a cópia aqui, dia 15, foi dado o recebido também no dia 15, que a partir do dia 15 ela estaria em novo horário, das 7 às 19. Imagina para uma pessoa que tem criança pequena, Júnior.
Tu está trabalhando, tu é concursado, e tu não é concursado, tu é concursado há 9, 10 anos no município que tu presta serviço, né? Numa área tão delicada e tão importante como todas, mas a saúde é acima de todas, né? Do dia para a noite, te tiram, não, agora, Júnior, agora tu é de dia. Aí tu vai lá, tu reorganiza toda a tua vida, não, agora eu sou de dia, beleza. Dali a 6 meses, não, agora tu é de noite. Estão tirando a pessoa para a peteca. Isso não dá para aceitar, senhor presidente. É um desabafo que eu deixo aqui, que o próprio concursado tem que ser, dessa forma, também um pouco mais unido também, porque os concursados ficam, nós, eletivos, nós passamos. Nós estamos de passagem, mas o concursado fica. Então, assim, o que não dá para aceitar, o que não dá para entender, é que quem vai passar fazem esse tipo de coisa para mexer na estrutura familiar de qualquer um. De qualquer um. Né? Então, quer dizer, ninguém está seguro no seu concurso, no seu horário. Né? Tudo bem que existe um regime jurídico, a lei orgânica, tem vários e várias leis falando sobre isso, de deslocar. Mas, só para te ter uma ideia, hoje, dentro da 386, para te sair de férias, você tem que ser comunicado 15 dias antes. Para você sair de férias, você tem que ser comunicado 15 dias antes. Agora, para te trocar de turno, assim, no toma lá da casa, no ligeirão, não dá para aceitar esse tipo de coisa, senhor presidente. Só para encerrar, deixar aqui registrado uma indignação. Reitero que não tem nada a ver com o secretário de saúde, o secretário Marno, conversei com ele, mas assim, eu fico chateado, porque esse tipo de coisa tem que acabar. Tem que acabar com esse tipo essas mazelas que ficou do passado, tem que acabar. Senão, nós vamos ficar girando, e assim, e o município vai passando, e a gente sempre essas picuinhas boba. Isso é picuinha boba. Se a pessoa trabalhou num horário, muda para o outro, agora muda de novo, qual o sentido? Houve falta? Houve alguma advertência? Não houve. Simplesmente ao Léo, assim, vou trocar e pronto. Está errado, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Uma boa tarde, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Vereador Fábio, eu, em parte, concordo com o senhor. Realmente, eu acho que isso é uma prática que devia meio que acabar, algumas coisas assim, por questões, às vezes, políticas partidárias. Concordo. Mas tu há de convir também que isso é uma prática que se usa, porque, assim, toda vez que entra um prefeito novo, é dado uma oportunidade, tipo assim, principalmente concursados, porque o prefeito detém desse poder de troca, né? E o que ocorre? Eu estou lhe dizendo porque eu tive na gestão passada nessa casa e a gente presenciou dentro da casa aqui a troca de uma funcionária que mandaram para trabalhar lá no Caldas, que era um excelente funcionário que nunca teve uma vírgula, uma pessoa totalmente idônea. E aí foi trocado e mandado por lá, porque a prefeita queria botar alguém que fosse dela, que pediu talvez para que viesse trabalhar aqui, porque era mais perto de casa, porque estava aqui. Então, são coisas assim que eu quero que tu entenda também, que é uma prática que, às vezes, a gente até não quer que ocorra, do sentido, assim, vamos dizer, de, porque o cara não é do meu lado, né, eu vou mandar ele lá para sei aonde. Isso aí eu não sou favorável. Mas tem o lado que a gente tem que enxergar, que é assim, por exemplo, eu ganhei de prefeito, o Alexandre, hoje, é meu concursado, está do meu lado, me apoiou, o Alexandre vai pedir para trabalhar em tal lugar, aqui para mim fica melhor, se eu puder acomodar, se não for irregular, eu vou fazer isso. Isso não é uma prática irregular. Eu acho que assim, isso é de praxe. Todos que ganham sempre dão preferência para aqueles que apoiaram e que vão tentar ajeitar. Isso aí aconteceu mas só que na gestão passada ocorreu muito disso. Teve gente que estava a vida inteira trabalhando aqui, que foi mandado para o Caldas, que foi mandado para outras escolas, que saiu daqui para trabalhar em outro local, lá no posto da São José, que trabalharam a vida inteira aqui, pessoas que nunca tiveram uma falta, um problema, uma advertência, e foram mandados para lá.
no entanto. Então, assim, ó, isso aconteceu e vai acontecer a vida toda. Então, não tem como nós dizer que isso é uma prática errada. Eu sei que é complicado, mas só que, infelizmente, é assim que funciona a política. Isso aí a gente tem que concordar. Era isso. Muito obrigado. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 27 de setembro de 2021, às 16 horas. Está encerrado. Uma boa tarde. Deus abençoe a todos.